Quais são os piores lugares para se viver nos Estados Unidos? Não é segredo que alguns estados estão se saindo melhor do que outros, mas hoje vamos revelar quais estados estão em declínio, e rápido. Para evitar opiniões, vamos analisar as classificações mais recentes de qualidade de vida e outras considerações publicadas por fontes respeitáveis, para termos uma imagem clara de quem realmente é o pior dos piores. Você acha que sabe quais estados entrarão na lista? Pode não ser tão claro quanto você pensa. Então, quais estados têm o pior ano pela frente? Vamos dar uma olhada e descobrir. Número 10. Nevada. Nevada, classificada em 44º lugar geral como um lugar para criar uma família, surge como um estado em claro declínio. Classificando-se como o pior em socioeconomia e 49º tanto em educação e cuidados infantis quanto em acessibilidade, Nevada tem um longo caminho a percorrer para se tornar um estado geralmente em melhoria. Nevada também fica em 45º lugar em saúde e segurança, o que não é muito bom para o estado prateado. De acordo com uma métrica, a partir de 2024, Nevada é o pior nacionalmente em termos de taxa de desemprego. Talvez sem surpresa, Nevada também enfrenta dificuldades em termos de força econômica e qualidade da educação. O uso de drogas em Nevada é outro motivo para a colocação do estado prateado na lista. Nevada ocupa o 8º lugar na nação em uso de drogas. Claramente, houve muitas causas para o declínio de Nevada nos últimos anos. A economia de Nevada também está entre as mais desiguais e regressivas da nação. O nível de disparidade fiscal é o 5º mais alto da nação, com os residentes mais pobres de Nevada sendo tributados com taxas efetivas mais de 4 vezes superiores às dos seus residentes mais ricos. O 1% mais rico de Nevada paga apenas 2,8% de sua renda em impostos, enquanto os 20% mais pobres pagam 11,9%. Famílias de renda média nos 60% intermediários da escala de renda pagam cerca de 8,4% de sua renda em impostos, o que é essencialmente 3 vezes maior do que a taxa efetiva paga pelos mais ricos na nação. Em Nevada, sem imposto de renda pessoal, a maior parte dos fundos vem de impostos sobre vendas e impostos especiais. A perspectiva ruim de Nevada está fortemente atrelada à sua economia em crise e à força de trabalho. O declínio do turismo em Nevada nos últimos anos também representa um risco para a economia do estado. Considerada a capital do entretenimento do mundo por alguns, Nevada atrai milhões de visitantes todos os anos, especialmente em lugares como Las Vegas e Reno. Em 2022, os mais de 38 milhões de visitantes em Nevada geraram mais de 940 milhões de dólares em receita. Alguns chamam o turismo de vida da economia do estado. A pandemia de coronavírus 19 teve consequências econômicas catastróficas para Nevada, onde o turismo ainda não está exatamente nos níveis pré-pandêmicos. Além dos efeitos duradouros da pandemia, a inflação ameaça a economia em Nevada mais do que quase qualquer outro estado. A inflação, que pode ser considerada um imposto sobre a classe trabalhadora, aumenta os custos associados à alimentação, viagens, transporte e energia, que podem consumir salários e levar muitas famílias da classe trabalhadora à pobreza. De acordo com um relatório do Census Bureau, os custos com energia e alimentação são os principais impulsionadores dos crescentes impactos da inflação em Nevada, e 47% das famílias no estado prateado relataram que lutam para pagar as despesas domésticas. Como um estado tão dependente do turismo e do consumo, a inacessibilidade de muito do que Nevada tem a oferecer, especialmente com a inflação em alta, pode significar problemas para o estado nos próximos anos. Viajar para Nevada é apenas um aspecto do turismo que se tornou proibitivamente caro no estado, já que as passagens aéreas estão atualmente superando a taxa de inflação em 25% e se projeta que continuarão a subir nos próximos anos. Não apenas o turismo sofre em Nevada, mas a situação ambiental no estado da Prata também enfrenta dificuldades devido às mudanças climáticas. Um grande problema é a escassez de água, pois o Lago Mead, uma importante fonte de água em Nevada, está sofrendo com a falta de água há meses. Após um inverno chuvoso, o Lago Mead saiu de um déficit nível 2 para nível 1 em janeiro de 2024, mas Nevada ainda enfrenta escassez de água. Claramente, apesar de pequenas melhorias, Nevada se encontra em uma situação complicada daqui para frente, muito parecido com nosso próximo estado que está enfrentando alguns grandes problemas. Alaska.
O Alasca é famoso por suas enormes reservas selvagens, clima frio e beleza natural. Também é conhecido pela indústria petrolífera. A economia do Alasca depende fortemente do petróleo como uma das principais exportações do estado, pois produz e vende bilhões de barris de petróleo anualmente. Segundo projeção, os preços do petróleo podem cair em 2024, com redução estimada de $8 por barril em relação à previsão do Departamento de Receita do outono de 2022. Também se espera que o estado tenha uma produção de petróleo reduzida a uma taxa projetada de 7.200 barris a menos de petróleo por dia. Isso poderia reduzir a receita do Fundo Geral Irrestrito do estado em 679 milhões este ano. Toda essa produção de petróleo tem e continuará a ter efeitos catastróficos na última fronteira, à medida que mudanças nas condições oceânicas, permafrost, temperaturas do ar, gelo marinho e precipitação se tornam mais proeminentes como resultado da mudança climática. A infraestrutura do Alasca provavelmente sofrerá, principalmente nas áreas rurais. Os meios de subsistência do povo alascano podem ser seriamente ameaçados no próximo ano e além, contribuindo para o colapso das principais pescarias, minando empregos existentes e modos de vida indígenas, impactando as indústrias de agricultura e maricultura e criando insegurança no emprego. O sistema do Alasca também não tem uma perspectiva positiva. Na verdade, classificado em 46º em educação, o Alasca tem apenas 11 ou 17,2% de suas 64 escolas classificadas entre as 25% melhores escolas da nação. No entanto, o declínio do Alasca não se limita ao seu fraco sistema de educação. Sua população vem lutando há anos agora. Embora a população do Alasca tenha aumentado um pouco a cada ano, a taxa de mudança está estagnada desde 1995. Além disso, o estado tem enfrentado fechamentos de escolas como resultado da diminuição de residentes em idade escolar e matrículas. Isso pode estar relacionado aos impactos da pandemia de coronavírus 19. Claramente, as consequências da pandemia continuam a impactar negativamente a população do Alasca. Não apenas isso, mas a taxa de aumento natural da população, ou seja, os nascimentos no Alasca, recentemente atingiu o menor nível desde a década de 50. A idade média do alascano também aumentou, com os idosos acima de 71 anos de idade agora em um número recorde, representando mais de 7% da população do estado. O Alasca também é classificado como o 39º melhor estado do país para famílias, o que, embora não seja o pior, não é algo para se gabar. Na verdade, um estudo classificou o Alasca como o pior em todo o país, em termos de qualidade de vida e clima e tempo. O Alasca ocupa a 42ª posição no país em desemprego e a 40ª em segurança e criminalidade. Com tantos fatores trabalhando contra o estado, está claro que o Alasca está em declínio. Você teria coragem de se mudar para o Alasca? A seguir, Novo México. O Novo México é considerado o pior estado do país para criar uma família, o que não parece positivo para o prognóstico do estado logo de cara. O Novo México é o 37º estado em diversão familiar e o 49º em saúde e segurança nos Estados Unidos. O Novo México é considerado o estado com as piores taxas de criminalidade e segurança do país, segundo o ranking. A Terra do Encanto ocupa a 46ª posição em classificação socioeconômica. Nenhum desses fatores é favorável para uma melhoria no Novo México nos próximos anos. As perspectivas de emprego e desenvolvimento da força de trabalho do Novo México para o próximo ano não são positivas. Recentemente, foi dito que o Novo México tem 116 mil trabalhadores a menos do que a média nacional para a participação da força de trabalho de um estado. Desde 2010, estima-se que 20 mil trabalhadores deixaram o estado do Novo México e não foram substituídos. Em termos econômicos, o Novo México claramente não se sai muito bem, e isso pode continuar a declinar nos próximos anos. Por vários anos consecutivos, o Novo México esteve entre os 3 estados com as maiores taxas de pobreza. O Novo México também tinha a 3ª maior taxa de pobreza infantil na nação, com 23,9% das crianças vivendo em pobreza, e a 3ª maior taxa de pobreza entre idosos, com 12,8% em 2021. Não só isso, mas o estado é considerado um dos piores em termos de educação e cuidado infantil.
Uma escala de classificação coloca o Novo México como o 47º em qualidade de educação. Acredita-se que o Novo México esteja entre os piores em termos de pontuações padronizadas de testes de estudantes, com a média dos alunos próxima ao último lugar. Embora essa não seja uma ótima métrica para medir toda a aprendizagem e qualidade da educação, o fato de que os estudantes do Novo México, em geral, mostraram melhoria mínima na proficiência desde 1998 não é promissor para o futuro da educação na Terra do Encantamento. As elevadas taxas de pobreza e os baixos níveis de proficiência no sistema educacional do Novo México estão possivelmente interligados. A partir de 2021, 28% das crianças com menos de 5 anos e 25% das crianças com menos de 18 anos vivem em pobreza. Simultaneamente, 76% dos alunos do 4º ano e 79% dos alunos do 8º ano do Novo México não demonstraram proficiência em leitura no seu nível escolar. Além disso, mais de 1/4 dos alunos do ensino médio na Terra do Encantamento não se formam a tempo, e 12% dos adolescentes não estão na escola ou trabalhando. Além disso, quase 1/3 dos adultos no estado leem no nível de uma criança de 5 a 7 anos. Embora esse número possa ser impactado pelo número de imigrantes no estado, claramente os impactos geracionais profundos da pobreza são significativos no Novo México. Além da academia e da renda, o uso de drogas é outro problema que assola o estado do Novo México. Com base em 20 métricas como taxas de overdose e leis de teste de drogas para funcionários, o Novo México é o pior classificado em uso de drogas. Surpreendentemente, as drogas e o álcool podem ser pelo menos parcialmente responsáveis por todas as 10 principais causas de morte na Terra do Encanto. Isso não significa que o uso de drogas necessariamente resulta nas principais causas de morte, mas podem estar relacionadas ao uso de drogas e álcool. Doenças hepáticas crônicas, cirrose, lesões não intencionais, suicídio, doenças respiratórias crônicas e cardíacas podem estar relacionadas ao abuso de substâncias. Não só isso, mas o Novo México tem uma das maiores taxas de morte relacionadas ao álcool na nação. A partir de 2007, o custo econômico do abuso de álcool no Novo México custou ao estado mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, incluindo a perda de produtividade devido a doenças e mortes, despesas com saúde, custos de bem-estar social e mais. É improvável que o Novo México melhore em breve. Mas espere até ouvir qual é o próximo estado. Arkansas. Outro estado lutando para se manter à tona é o Arkansas, também chamado de estado natural. Nos últimos anos, o Arkansas tem sido repetidamente relatado como um dos estados com as maiores taxas de desigualdade de renda em todo o país. Na verdade, estudos mostram que os residentes mais ricos do Arkansas, os 5% mais ricos das famílias, têm rendimentos médios que são 15 vezes maiores do que os 20% mais pobres das famílias e 5 vezes maiores do que os 20% do meio das famílias. Não só isso, sem contar os ganhos de capital, os 5% mais ricos das famílias do Arkansas supostamente recebem 19% da renda total do estado. Para ilustrar isso em dólares, a renda média dos 5% mais ricos é estimada em $259.930, enquanto a média dos 20% mais pobres é de apenas $17.879. Além disso, o Arkansas tem visto uma crescente desigualdade desde 1979, já que o 1% mais rico tem visto um crescimento de 110%, enquanto outras famílias tiveram, em média, um crescimento de apenas 9% desde 1979. Essa desigualdade se estende também à insegurança alimentar. No Arkansas, estima-se que 467.550 pessoas estejam atualmente enfrentando a fome, das quais 134.690 são crianças. Isso representa 1 em cada 6 pessoas enfrentando a fome no Arkansas, e 1 em cada 5 crianças. Para suprir as necessidades alimentares dos que enfrentam a fome no Arkansas, aqueles em situação de insegurança alimentar precisariam de um total de $262 milhões anuais. Um dos maiores problemas que afetam o Arkansas está relacionado ao aumento no uso de drogas ilegais no estado. Segundo o Federal Bureau of Investigation, o estado possui uma das maiores taxas de crime violento nos Estados Unidos.
Na verdade, por um sistema de classificação, considerando várias métricas como testes de drogas e taxas de overdose, Arkansas fica em 7º na nação. A governadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, culpou o crime em Arkansas por penas muito relaxadas e superlotação de prisões que levou à libertação de alguns criminosos violentos antes do fim de suas penas. A saúde em Arkansas também é um problema sério, pois está classificado em 46º na nação para se criar uma família. Arkansas é o 3º pior em diversão familiar e 40º em saúde e segurança. Claramente não é um lugar onde você gostaria de estar com sua família no próximo ano. Há uma grave falta de acesso à saúde em Arkansas também, com, por exemplo, apenas 42 dentistas para cada 100 mil residentes. Infelizmente, Arkansas também sofre com a fuga de cérebros, que é um fenômeno em que os estudantes universitários tendem a migrar para fora do estado após a formatura. Estima-se que 21% a mais de graduados em faculdades de 4 anos deixam Arkansas do que permanecem, com a maioria indo para Texas, Tennessee e Missouri. Reter graduados universitários melhoraria o bem-estar econômico de longo prazo do estado e atrairia talentos para suas indústrias em crescimento, sendo crucial para aprimorar a posição futura de Arkansas. Infelizmente, sem nenhuma indicação de melhoria este ano, Arkansas permanece nesta lista como um lugar projetado para declinar. Este próximo estado é conhecido por sua beleza natural, mas também por suas classificações extremamente baixas. A beleza justifica os sacrifícios? Louisiana. Agora, indo para o Deep South, outro estado em declínio é a Louisiana. Louisiana ficou em 45º lugar no país para famílias e em 46º tanto em saúde e segurança quanto em educação e cuidado infantil. A localização da Louisiana ao longo da costa sul já a sujeitou a perdas catastróficas como resultado de tempestades tropicais como os furacões Katrina, Ida, Laura e Rita em memória recente. Já desde o início de 2024, a Louisiana tem enfrentado uma crise de seguro de propriedade, pois furacões e tempestades custaram bilhões de dólares em perdas relacionadas a catástrofes em todo o país. Alguns agentes de seguros suspeitam que o seguro de propriedade no estado melhorará ao longo do ano. Ainda assim, com a constante ameaça de furacões e tempestades causando sérios danos à propriedade no estado do Pelicano, a previsão na Louisiana não parece tão boa. Com a queda das temperaturas e a menor quantidade de chuva associada nos últimos anos, a indústria de lagostins da Louisiana, que é significativa para o estado, pode estar seriamente em risco. Uma onda de frio ártico recente causou queda brusca nas temperaturas na Louisiana, estourando canos e afetando a canalização. Os lagostins ficaram muito frios para se mover, procurar comida e acabar em armadilhas. Economicamente, o estado sofreu como resultado dos danos à propriedade, desastres ambientais e outros fatores que impactaram a Louisiana nos últimos anos. A Louisiana possui a 47ª economia mais forte do país, à frente de apenas alguns estados. O estado também está em 48º lugar em qualidade de educação e 49º em segurança e taxas de criminalidade, que estão incontestavelmente ligados à economia em dificuldades da Louisiana. O cuidado infantil é uma questão crucial relacionada ao declínio da Louisiana. Com apenas 76 instalações de cuidado infantil licenciadas em um estado de 4,6 milhões de pessoas, a qualidade de vida e o cuidado infantil estão delicadamente entrelaçados na Louisiana. Com base em dados relacionados ao padrão de assistência médica, vagas de emprego com base na população, preços médios de imóveis, salários e taxas de crimes violentos, a Louisiana é classificada como o 4º pior estado para se mudar. A Louisiana também teve a 2ª pior assistência médica entre todos os estados, de acordo com o estudo. Não só isso, mas o estado tinha o 7º menor salário de todos os estados, com um salário anual médio pouco abaixo de $51 mil. Encontrar um emprego pode ser frequentemente muito desafiador. Na verdade, uma classificação coloca a Louisiana como o 7º pior lugar para encontrar emprego nos Estados Unidos. Além disso, a Louisiana é especialmente conhecida por altas taxas de criminalidade, tão altas quanto 155 mil crimes por ano, apesar de uma população de tamanho moderado. A taxa de criminalidade do estado do Pelicano é tão alta
quanto 33 crimes por 1.000 residentes, ou 29 crimes por milha quadrada, comparada à taxa de criminalidade nacional de 23,28 crimes por 1.000 residentes. Não apenas isso, mas as taxas de crimes violentos, infelizmente, aumentaram nos últimos anos. Alguns dos crimes mais prevalentes na Louisiana incluem crime organizado, roubo e mais. Em Nova Orleans, crimes ligados ao turismo, como prostituição e dirigir embriagado, são mais frequentes. As zonas rurais não estão muito melhores. Algumas pequenas cidades da Louisiana também apresentam altas taxas de criminalidade. Além disso, a Louisiana é o quarto estado com maiores problemas de uso de drogas nos Estados Unidos. Talvez, para alguns, a boa comida e a hospitalidade sulista sejam suficientes para salvar este estado. Infelizmente, este próximo estado e o restante da lista não podem fazer afirmações similares. Kentucky. Um grande problema para a perspectiva de Kentucky é que é particularmente difícil encontrar trabalho no estado. De acordo com um sistema de classificação, Kentucky é considerado o 9º pior estado para encontrar emprego nos Estados Unidos. Não só isso, mas o estado do Bluegrass é considerado o 36º no país para se criar uma família. Kentucky se sai especialmente mal em termos de família, diversão e status socioeconômico, onde o estado é classificado em 44º e 40º, respectivamente, no geral. Na verdade, disse que Kentucky tem a 42ª pior taxa de desemprego na nação, e a economia de Kentucky é a 44ª mais forte nos Estados Unidos, tornando o futuro de sua economia sombrio. Kentucky estava empatado como a 26ª pior escola do país. Apenas 49 das 225 escolas de Kentucky foram classificadas no primeiro quartil das escolas do país. Além disso, a qualidade de vida em Kentucky é dita como a 46ª entre os 50 estados dos Estados Unidos. Nada disso parece especialmente promissor para o futuro de Kentucky. Kentucky é um estado cada vez mais sobrecarregado pelo tabagismo, obesidade e outras questões de saúde pública. Ele tem a 6ª maior taxa de obesidade da nação, com impressionantes 48,78% de sua população sendo obesa. Além disso, o Kentucky é conhecido por seu problema com o tabaco. No estado do Bluegrass, 37,8% das mortes por câncer são atribuíveis ao fumo. Mais de 17% dos adultos do Kentucky fumam, quase 5% dos estudantes do ensino médio fumam e cerca de 22% usam cigarros eletrônicos. Essas taxas excedem as nacionais, onde apenas 11,5% dos adultos fumam, menos de 2% dos estudantes do ensino médio fumam em média, e estima-se que 10% dos estudantes do ensino médio usem cigarros eletrônicos. Anualmente, quase 9.000 mortes resultam do próprio fumo das pessoas. Isso sem contar as mortes por fumo passivo. Um estudo descobriu que o fumo é mais mortal e custa mais vidas do que álcool, vírus da imunodeficiência humana adquirida, acidentes de carro, drogas ilegais, assassinato e suicídio combinados. Anualmente, milhares de pessoas morrem por causas relacionadas ao tabaco, como incêndios provocados pelo fumo e o uso de tabaco sem fumaça. Os impactos na saúde em Kentucky são amplos e persistentes. Recentemente, a indústria do carvão começou a desmoronar em Kentucky, ameaçando uma antiga parte vital da economia do estado. O carvão está desaparecendo do setor energético conforme formas mais renováveis e sustentáveis de energia começam a substituir esses materiais poluentes. No Kentucky, as mudanças climáticas provocaram invernos com noites mais quentes, mais umidade no solo e inundações. Além disso, outros desastres naturais devem se tornar mais frequentes, podendo levar a maior desigualdade econômica, escassez de alimentos, migração em massa e possíveis conflitos armados globais. Está claro que a perspectiva para a indústria do carvão em Kentucky é sombria. O setor agrícola também enfrenta dificuldades no estado de Bluegrass. Uma diminuição esperada de $200 milhões entre 2022 e 2023 ocorreu, originando-se principalmente de lucros menores de uma série de produtos, incluindo milho, soja, laticínios e tabaco. Espera-se que o Kentucky tenha menores exportações agrícolas no próximo ano, então o futuro não parece tão brilhante para o Kentucky nessa frente também. E espere, existem mais estados que podem estar ainda pior do que o Kentucky. Mississippi. Um estado que tem visto sua posição nesses tipos de listas por tempo demais é o Mississippi.
O estado está bem atrás de seus equivalentes quando se trata de economia e estabilidade fiscal, classificando-se em último ou penúltimo nas listas fornecidas. Essa realidade é reforçada pelo fato de o estado ter sido classificado em 47º lugar em oportunidades de emprego. Então, se você se encontrar em uma situação econômica instável, vai ter dificuldade em encontrar um emprego para sair dela. Os cidadãos deste estado especialmente notaram isso, bem como outros fatores durante a pandemia de coronavírus com o Mississippi, experimentando uma perda líquida de população de aproximadamente 100 mil em 2020 e 2021. Embora a população tenha começado a aumentar desde então, ainda não retornou aos níveis pré-pandemia. O Mississippi também está em 49º lugar para famílias, dificultando a criação dos filhos para quem precisa ficar no estado. Mas talvez uma luz no fim do túnel para todas essas más notícias? O Mississippi tem algumas das casas mais acessíveis da América, um efeito colateral esperado de estar em um estado onde ninguém quer viver. Mas ainda não acabamos, há mais alguns lugares para explorar. Nova Jersey. Embora muitos dos estados nesta lista estejam no sul ou sudoeste do país, você pode se surpreender ao encontrar Nova Jersey entre esses estados em declínio. Por um lado, Nova Jersey está tendo uma redução populacional. Com mais residentes mudando para outros estados, Nova Jersey também enfrenta uma fuga de cérebros, como dito antes. Entre 1º de julho de 2021 e 1º de julho de 2022, Nova Jersey perdeu mais de 6 mil residentes. Nos maiores condados do estado, a imigração foi predominante. Os condados de Essex, Bergen e Passaic têm lutado especialmente como resultado dessas novas tendências. Porque Nova Jersey é tão densamente povoada, acredita-se que sua falta de acessibilidade esteja impulsionando essas tendências. Muitas pessoas se mudaram para áreas menos densas e mais acessíveis. As altas taxas de pobreza em Nova Jersey fazem com que o estado seja considerado um dos piores da nação também em relação ao status socioeconômico. Além disso, Nova Jersey é considerada o 3º pior estado americano em acessibilidade. Os elevados impostos sobre propriedades em Nova Jersey também se mostraram um fardo para seus habitantes. A média estadual da conta de imposto sobre a propriedade em Nova Jersey aumentou mais de $200 em 2022, atingindo $9.490 anualmente. Os impostos medianos sobre a propriedade em Nova Jersey foram os mais altos da nação, chegando a quase $9.000, o que é mais de $2.500 maior do que em Connecticut, que fica em segundo lugar. Essas condições não parecem particularmente propícias para a melhoria econômica. Na verdade, é provável que Nova Jersey esteja entre os estados com maior chance de declínio no próximo ano. Não apenas isso, mas Nova Jersey tem experimentado um aumento sutil em suas populações prisionais, com um crescimento de 1,2% entre 2021 e 2022. Na década anterior a este aumento, Nova Jersey, como outros estados americanos, observava uma queda nas taxas de encarceramento. O declínio econômico visto na falta de acessibilidade de Nova Jersey e, no geral, baixo status socioeconômico de seus residentes também impacta outras áreas do bem-estar do estado. A infraestrutura e as estradas de Nova Jersey têm sofrido grandes tensões recentemente. Acredita-se que Nova Jersey tenha as segundas piores estradas dos Estados Unidos. Mais de 36% das estradas de Nova Jersey estão em péssimas condições, bem acima dos 13,8% da média nacional. Com tudo isso, o prognóstico para Nova Jersey nos próximos anos não parece muito bom. Talvez o fator mais prejudicial e preocupante que impacta a classificação de Nova Jersey como um dos estados mais propensos a declinar esteja centrado na prevalência de contaminação ambiental e locais do Superfund em Nova Jersey. No estado Jardim, existem muitos locais do Superfund que são lugares tão contaminados que representam um risco para a saúde humana e ambiental. Esses locais incluem fábricas, usinas de processamento, incineradores, aterros sanitários e áreas de mineração onde resíduos perigosos foram abandonados. Os locais do Superfund representam grande risco para a expectativa de vida e afetam mais as comunidades de baixa renda.
Por exemplo, um estudo descobriu que um local do Superfund em uma área com uma renda média abaixo da mediana, que é de $52.580 para referência, pode reduzir a expectativa de vida em até 7 meses. Existem estudos mostrando que a proximidade residencial aos locais do Superfund está correlacionada com o linfoma não Hodgkin em homens, bem como com a leucemia linfoblástica aguda infantil. As inundações também podem espalhar esses contaminantes, elevando os riscos dos locais do Superfund, considerando o provável aumento das enchentes em Nova Jersey devido às mudanças climáticas. Atualmente, Nova Jersey está listada como tendo 115 locais do Superfund na lista de prioridades nacionais da Agência de Proteção Ambiental. Este é o maior dos 50 estados americanos, apesar de Nova Jersey ser o quarto menor estado. Com tantos riscos para a saúde humana, a economia e a infraestrutura, Nova Jersey merece seu lugar nesta lista. Mas acredite ou não, as coisas podem piorar e temos mais alguns estados para visitar. West Virginia. West Virginia facilmente entra na lista de estados em declínio. Está classificado em 48º lugar no país, sendo um dos piores estados para famílias. West Virginia é o pior em diversão em família e o 44º em acessibilidade. West Virginia também é conhecida por suas taxas de desemprego e a dificuldade de encontrar trabalho nos Estados Unidos. Na verdade, um sistema de classificação sugeriu que West Virginia é o 10º lugar mais difícil de encontrar trabalho. West Virginia ocupa o 2º lugar no país em termos de taxas de uso de drogas. De fato, a crise dos opioides está descontrolada no estado da montanha. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, overdoses fatais resultaram na perda de mais de 1.400 vidas em West Virginia em 2021. O estado lidera a nação em mortes por overdose. Esta é uma pandemia séria que resultou em uma perda trágica de vidas no estado. A Virgínia Ocidental também literalmente leva a palma em termos das maiores taxas de obesidade do país, com impressionantes 51% de sua população vivendo com obesidade. Isso significa que pelo menos metade do estado tem um índice de massa corporal de 30 ou mais. Além disso, o sistema de educação da Virgínia Ocidental não parece ser um dos mais bem classificados na nação. Apenas 13,8% das escolas na Virgínia Ocidental estão entre as 25% melhores do país. O estado da montanha é classificado em 44º lugar em educação e cuidados infantis, então a perspectiva não é muito boa. É improvável que o sistema de educação da Virgínia Ocidental melhore muito no próximo ano. A indústria do carvão há muito é um aspecto central da economia no estado da montanha. O estado permaneceu comprometido com o carvão, ignorando alternativas como o gás natural. As empresas de serviços públicos relutam em abandonar o carvão, prejudicando o meio ambiente, a saúde e o bolso da população. Por causa disso, os habitantes da Virgínia Ocidental lidaram com custos de energia elevados, pagando um preço médio de eletricidade no varejo 5 vezes maior que a média nacional, onde alternativas de baixo custo como gás natural ou energias renováveis podem ser mais comuns em outros estados. Entre 2008 e 2020, a Virgínia Ocidental não adotou novos avanços tecnológicos para a energia, mas sim desenvolveu 3 novas usinas de carvão que levaram a um aumento dos custos de energia mais rápido e maior do que em qualquer outro estado. Mineiros de carvão na Virgínia Ocidental enfrentaram graves consequências além do aumento na conta de serviços públicos. Doenças de difícil controle como bronquite, pulmão negro e câncer afetaram muitos, enquanto outros lidaram com lesões no local de trabalho. Se a Virgínia Ocidental transitasse para um sistema de energia mais sustentável e acessível, poderia estar em ascensão. No entanto, parecendo estar tão presa aos seus métodos como sempre, a Virgínia Ocidental é mais uma a ser adicionada à lista de estados em declínio no novo ano, muito parecido com o próximo e nosso último. Oklahoma. Um dos estados com as piores perspectivas é Oklahoma. Oklahoma, 43º em qualidade para famílias, tem notas especialmente ruins em saúde e segurança, ficando em 47º lugar nestes quesitos. O estado Sooner é considerado o 38º melhor em diversão familiar, então as perspectivas também não são muito positivas por lá. Em Oklahoma, há uma das maiores taxas de abuso de drogas, classificada como a 9ª no país, e o estado tem a 2ª maior taxa de pessoas sem seguro de saúde na nação.
O estado Sooner proibiu o aborto em 1910, uma das medidas mais rigorosas do país. A lei de Oklahoma também criminaliza o aborto, com pena de até 5 anos de prisão, exceto quando necessário para salvar a vida da mãe. Além disso, Oklahoma ocupa o 4º lugar na nação em termos de taxas de obesidade, com 49,52% de sua população vivendo com alguma forma de obesidade. Oklahoma geralmente sofre com alguns dos problemas de saúde mais preocupantes. Apenas 2,3%, ou 9, das 396 escolas classificadas de Oklahoma foram avaliadas entre as 25% melhores escolas dos Estados Unidos. Oklahoma foi classificado como o pior estado dos Estados Unidos em educação. As escolas são uma das causas do declínio do estado. Após o governo federal permitir refeições gratuitas nas escolas durante 2 anos da pandemia de coronavírus, as escolas de Oklahoma readotaram recentemente os almoços pagos. Agora, muitas famílias acumularam uma dívida de almoço que é inacessível para lidar. Todos esses fatos juntos apoiam a posição de Oklahoma nesta lista de estados que estão atualmente em declínio. Claro, é importante lembrar que um estado estar nesta lista não tira as culturas únicas, a vida familiar ou as outras razões não baseadas em dados que levam as pessoas a escolher ou até mesmo amar viver em um desses estados. Então, enquanto esta lista analisa os números, isso não significa que é impossível ser feliz em qualquer um desses estados. Mas gostaríamos de ouvir suas opiniões. Há algum estado que deveria ou não deveria ter estado nesta lista? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se este vídeo te interessou, confira o real motivo pelo qual a América precisa do Sul, saúde ou o que certos estados fazem que afastam as pessoas. Obrigado por assistir e, como sempre, cuide-se por aí.